Sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Wagner Ideale, com o tema Em cada ano que se inicia, a tarefa da paz. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, pessoal. Vamos então a mais um bate-papo. E esse tema que nós pensamos em cada ano que se inicia, né, a tarefa da paz, nós pensamos nesse tema em função de uma coisa que se repete todos os anos, com todos nós, de um modo geral. Cada ano, né, dia 30, 29, 30, 31, há uma grande explosão de promessas. Nós fazemos uma infinidade de promessas, não é verdade? Promessas de caráter de saúde, promessas até de contexto espiritual. Nós fazemos muitos pedidos, e isso se repete em todos os anos. Isso não é uma coisa... eu, por exemplo, estou cumprindo, ou estou tentando cumprir o que eu prometi em 2010. Vamos ver se agora eu consigo cumprir. Mas existe um fator que toda vez que se faz uma reportagem, entrevista-se uma pessoa, se pergunta o que você espera para o ano que vem, a resposta sempre tem: eu espero a paz no mundo, a paz entre as pessoas. E a paz é uma luta, por assim dizer, muito grande de todos nós. E aí eu fiquei pensando sobre essa promessa da paz. Eu lembro do nosso querido Divaldo, que ele recebeu uma incumbência, uns anos atrás, da Unesco, de ser o embaixador da paz, e ele leva para todos os países a qual ele visitou, né, no passado, e muitas cidades aqui no Brasil, o movimento Você e a Paz, aonde ele vai falar sobre a paz. E eu peguei e juntei, né, essas duas coisas e falei, puxa vida, vamos conversar sobre isso, sobre essa tarefa da paz, essa promessa da paz. E me lembra uma frase bastante popular, que inclusive nesse movimento existe uma música que é tocada ao final de cada vez que ele apresenta, que é o compositor, acho que é o Nando do Cordel, que num dado momento ele fala assim: a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em mim. E isso é uma frase construída, e não foi ele, a gente já escuta isso muitas vezes, né? Quando alguém vira e coloca essa premissa, que a paz no mundo vai começar em mim. E aí que nós começamos o nosso bate-papo. Como eu vou desenvolver a paz dentro de mim? Sim, porque assinar um armistício com relação a uma guerra entre dois povos e o assinar daquele documento criou-se a paz, é uma paz relativa, porque, na verdade, tanto este povo e esse outro, ambos estão dentro de seus corações carregados de ódio, carregados de vingança, aquela coisa toda. Foi assinado, né? Parou-se a confusão. Perfeito. Mas a paz verdadeira, aquela paz em que eu quero paz, eu quero viver a paz, ela transcende a todo esse contexto externo que está à nossa volta. A verdade é essa. Por isso que eu não posso exigir paz nas outras pessoas se eu ainda não tenho dentro de mim. E eu preciso desenvolver dentro de mim. Perfeito. Mas como eu vou fazer isso? Nós temos algumas situações que nós fazemos no nosso dia a dia, todos nós. Difícil quem, né, não vai ter esse contexto.
nós utilizamos de alguns artifícios do dia a dia, alguns artifícios da vida mesmo, para esse artifício nos levar à paz. Quantas vezes que nós não fazemos, sei lá, a compra de um objeto material para que isso venha nos dar uma certa alegria interior e isso, de uma certa forma, nos trazer um pouco de paz. Ou aquele que acha que se embriagando ele vai ter paz, ou se utilizando de uma série de ferramentas materiais, ferramentas de fuga, vai conseguir essa paz. Por isso, há uma frase que eu anotei aqui, em que Jesus diz: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. Essa frase de Jesus, muito profunda, vai mostrar para nós que a paz do mundo tem o seu valor. Claro que ela tem a possibilidade de nós termos uma vida material equilibrada, termos uma infinidade de coisas à nossa volta que nos dê um certo equilíbrio. Isso é perfeitamente válido. É perfeitamente válido. Mas não vai resolver o problema da paz. Por quê? Porque todos nós temos uma infinidade de conflitos, uma infinidade de ajustes a serem feitos. Somos espíritos errantes. Lembram do livro dos Espíritos? Né? Nós somos espíritos num processo de evolução. A luta pela busca da paz, enquanto for olhada por um ângulo puramente material, nós vamos ter algumas saídas. Né? Nós vamos em busca, como eu falei agora há pouco, de coisas à nossa volta. Mas, quando nós vamos em busca da paz mais profunda mesmo dentro de nós, aquele equilíbrio profundo, nós vamos ter que fazer uma viagem para dentro de nós. E essa viagem, ela vai em busca dos nossos arquétipos, ela vai em busca das nossas sombras, ela vai em busca de todas as estruturas que não estão em perfeito equilíbrio. Isso me lembra, uma vez eu estava falando numa palestra, e aqueles monges que sobem no alto de uma montanha para fazer uma meditação, ele vai lá em busca da paz. É perfeitamente válido. O que não é, ao nosso ver, válido, seria a permanência nesse ostracismo. Ou seja, eu me desligo do mundo, vou, me isolo e ali eu fico. Aí é fácil se ter a paz, aí é fácil ter equilíbrio, porque eu não estou em contato com a realidade da vida. Por isso, no momento em que nós somos convidados a um exercício de mudança interior, e esse convite nos é feito a todos os instantes da nossa vida, nós podemos e devemos, como uma das formas de se obter paz, reservar 10 minutos por dia, 20 minutos, que seja, para um estudo de nós mesmos, para nos voltarmos para dentro de nós. E a partir desse momento, nós vamos vendo os ajustes que nós temos que fazer. Na história, nós vamos ver que Santo Agostinho, Isaac Newton, o grande cientista inglês, eles, ao ler a biografia deles, eles tinham o costume de, toda noite, antes de dormir, fazer uma retrospectiva do dia, analisar tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia, onde ele acertou, onde ele pisou na bola, onde ele podia ter feito melhor e tal, e depois adormece. Isso é um processo de meditação? Sem dúvida nenhuma que é um processo de meditação. A pessoa vai fazer os seus questionamentos, e isso vai sendo um exercício para a mudança interior.
Porque, veja bem, Emmanuel disse uma vez que para praticar o bem é necessário que nós façamos exercícios. Prática do bem requer exercício também, requer treino. A busca da paz, da mesma forma. No começo nós estávamos falando, poxa, em cada ano que inicia, nós temos a tarefa da paz, ou seja, nós fazemos uma infinidade de promessas e uma delas, sempre, principalmente nós espíritas, fazemos aquela promessa de que esse ano eu vou pegar firme para trabalhar a minha reforma íntima. Por quê? Porque é o ponto alto da doutrina espírita. A mediunidade é algo maravilhoso. A caridade para com o próximo é fundamental. Há uma série de condições, uma série de situações na vida que são extremamente importantes. Mas se nós formos analisar de forma muito fria mesmo, o ponto alto da doutrina espírita é a nossa reforma íntima. É nós sairmos dessa vida melhor do que nós entramos. É sair dessa vida e poder olhar para si próprio e dizer, puxa vida, eu venci aquele desequilíbrio, eu venci aquele outro, eu consegui corrigir isso, eu consegui corrigir aquele outro. Não vamos sair dessa vida um Francisco de Assis. Não, de forma alguma. Não vamos. Mas precisamos sair um pouquinho melhor do que nós entramos. Este, no meu ponto de vista, é a maior expressão de caridade. Pô, como? Maior expressão de caridade? Porque no momento que eu passo a olhar o meu próximo, a ouvir o meu próximo, a falar com o meu próximo, da forma como eu gostaria que fosse feito comigo, eu estou praticando a caridade na sua mais alta expressão. E para que eu possa ter toda essa qualidade de falar, ouvir, pensar, eu tenho que estar dentro de mim equilibrado. E esse equilíbrio é uma luta de todos nós. E essa luta, ela acontece o seguinte, ela vai ser algo individual, sem dúvida nenhuma, mas certos desenvolvimentos requerem ajuda externa. Muitas vezes, a pessoa está com um problema de uma obsessão, né? Um problema de uma perturbação espiritual, ou ela está com um problema em casa bastante difícil de se resolver. Nós temos, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, a obrigação de ir em busca de ajuda. Ajuda onde? De um profissional de saúde, de uma casa espírita. E isso me faz lembrar um ponto importantíssimo. O tratamento espiritual não elimina o tratamento médico. Então, nós estamos com um probleminha, nós vamos procurar o médico, o psiquiatra. Psiquiatra não é médico de doido, não. Psiquiatra é um médico, como outro qualquer, que trata exclusivamente da nossa psique, né? Fundamentalmente da nossa psique. Mas nós, ao procurarmos o médico, vamos ter aquele tratamento alopático, homeopático, há uma infinidade de tratamentos nos dias de hoje, e vamos buscar a casa espírita para um tratamento espiritual. Uma coisa não elimina a outra, as duas têm que trabalhar. Ah, mas tá, e se eu me curar, como é que eu vou saber quem me curou? Pouco importa. Você conseguiu resolver o probleminha? Maravilha! Pois bem, então, nós vamos procurar um profissional de saúde quando o nosso problema é extremamente grave, um psicólogo, um analista, né? Nós vamos procurar uma casa espírita, numa casa espírita nós vamos ter acesso a fazer um curso, a um tratamento, a ampliar o nosso conhecimento. Quando a gente perceber, aquele problema, ele diminuiu bastante. Aquela angústia interior, ela reduziu e muito. Talvez, por uma questão kármica, não tenhamos o problema resolvido 100%. Talvez, por um problema kármico, nós tenhamos que espiar por um bom tempo ainda
uma determinada dificuldade. Mas, com absoluta certeza, essa dificuldade será amenizada. Uma grande amiga minha, hoje na espiritualidade, Anice, normalmente ela está com a gente aqui, ela disse assim uma vez para mim: Wagner, os conhecimentos doutrinários, a prática dos ensinos de Jesus não vai tirar a cruz das suas costas, mas vai colocar uma rodinha lá na ponta e vai deixá-la muito mais tranquila de ser carregada. E muitas vezes a misericórdia divina vai muito mais longe que isso. Há situações em que, pela vontade nossa, tua, minha, de resolver uma dificuldade e vamos em busca da solução através da prece, do tratamento espiritual, repito, do tratamento médico, e resolvemos o problema, muitas vezes é porque nós começamos a mudar a nossa forma de pensar da vida, começamos a mudar as nossas atitudes perante a vida, e a espiritualidade percebe que não há mais necessidade daquela expiação. Ela não se justifica mais. Por quê? Porque a gente aprendeu a lição. Se a gente aprendeu a lição, nós vamos para uma outra lição. Por isso que essa busca da paz, ela não é simplesmente paz no sentido de não ter agressões, mas a paz, ela é uma situação muito mais ampla. É a paz, o equilíbrio interno, é a paz, a possibilidade de nossos desenvolvimentos profissionais, sociais, é a paz no sentido de estarmos tranquilos para fazer isso, aquilo outro, a paz para que nós possamos ter o equilíbrio para ajudar alguém que está precisando de uma palavra, de um carinho, de um caminho, de um norte. Muitas vezes, eu vou contar uma historinha muito rápida. Eu era diretor de TI de uma grande instituição de ensino aqui de São Paulo, e eu tinha um parque de funcionários grande lá naquela instituição de ensino. E um dia, dois profissionais entraram em conflitos. E uma das coisas mais difíceis da vida é resolver conflitos, né, entre pessoas. É muito difícil, muito difícil. E um entrou na minha sala, sentou e falou: Wagner, eu preciso que você me ajude. Tá? Vamos ver o que eu posso fazer, porque aconteceu assim, assado, papapá. E ele ficou falando, e eu só olhando para ele, escutando. Ele falou. Aí depois que ele terminou de falar, ele falou: obrigado, Wagnão, valeu, obrigado mesmo. Tô bem agora, Então tá bom, tá bom. Aí depois, passado um tempo, veio o outro, que fez outra parte do conflito. Aconteceu um problema, você tá sabendo, né? Tô sabendo. Então, Wagner, aconteceu assim, assado, falou. E eu fiquei na minha, quietinho, só escutando. Terminou a mesma coisa. E o problema se resolveu. Porque, muitas vezes, as pessoas estão precisando, a gente brinca popularmente, de uma orelha para escutar. Muitas vezes as pessoas precisam de uma palavra. E como que eu vou poder ajudar alguém? Como que eu vou poder ter um ponto de ajuda se eu estou com extremo conflito dentro de mim? Eu posso até ajudar, mas com certeza eu vou ajudar muito mais se eu estiver em paz. Não estou nem falando aqui da paz dentro do aspecto global, porque aquele mandatário, aquele imperador lá daquele país A, B ou C, se ele não estiver em paz, ele pode, por um momento de extremo egoísmo, de extrema prepotência, declarar guerra com relação a um outro país apenas para, não sei se a palavra correta seria essa, mas apaziguar os seus conflitos internos. Então ele põe milhares de vidas em risco. Nós, espíritas, sabemos daquela frase de Jesus que diz: é necessário que o mundo tenha escândalo,
mas ai daquele que venha cair em escândalo. Muitas vezes é necessário, infelizmente, certos conflitos, mas ai daquele que venha cair nesses conflitos, nessa problemática. Estamos caminhando para um planeta de regeneração, onde não estamos caminhando para o Éden, para um planeta feliz, onde todo mundo vai, né? Todo mundo sair pela rua se abraçando o dia inteiro. Não é nada disso. Nós estamos caminhando para um planeta, não país, para um planeta de maior equilíbrio, de menos conflitos, de maior responsabilidade entre as pessoas. Isso é um próximo degrau. Aquele planeta sonhado, o planeta feliz, o planeta divino, como está lá naquelas escalas que Kardec coloca nos seus livros, isso ainda está um pouquinho longe, mas o planeta de regeneração está aí na porta, onde as expiações vão ser eliminadas e nós vamos passar a ter mais um relacionamento mais eficaz. A ética vai ser a base da vida, né? O processo ético, ele hoje ainda não está à frente de todos nós. Vai precisar ética, caridade, a eliminação o maior possível do egoísmo, das vaidades, do orgulho. Isso são situações que deverão ser reduzidas para o bem comum. E o que é esse bem comum? Paz. Porque não vai existir paz onde existe essa... Eu quero defender o meu ponto de vista porque eu acho que eu estou com a razão e ele está errado. Então, mas mesmo que eu esteja errado, eu vou me defender porque eu tenho o meu orgulho a defender, né? Lembra, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo sobre o duelo. Claro, foi escrito em 1850 e lá vai fumaça, ainda tinha um capítulo falando sobre duelo, porque naquela época, século XIX, as pessoas elas tinham que limpar a sua honra através de duelos. E lá no Evangelho fala que isso é um comportamento primitivo. Kardec já naquela época falava, e existia naquela época, e ele já contestava que não deveríamos ter. Veja que a doutrina espírita, ela, por assim dizer assim, ela está muito à frente, naquela época, no século XIX, muito à frente do contexto social que o planeta vivia. Hoje, ela continua dentro essa estrutura que ela tem, como anotei aqui na minha colinha, de ciência, filosofia e religião. Porque a doutrina espírita, ela é uma ciência, ou seja, ela foi criada em função de uma ciência experimental, né? Kardec fazia aqueles exercícios mediúnicos e ali ele começou a perceber que estava despontando uma ciência, como eu disse, experimental. E ele percebeu que essa ciência tinha por trás dela uma estrutura, olha só, uma estrutura filosófica, porque tudo nela se baseia na reencarnação, na continuidade da vida, na possibilidade, na lei de ação e reação. Então, há uma filosofia por trás dessa ciência. Nossa, que coisa esquisita, está misturando ciência com filosofia? A ciência espírita, ela ainda está engatinhando. Ela começou com trabalhos experimentais. Hoje, ela tem ferramentas para fazer um estudo mais profundo dos campos energéticos, dessa coisa toda. A filosofia espírita, ela é taxativa. Ela se baseia numa frase de Jesus que diz a cada um segundo as suas obras. A lei de ação e reação, a reencarnação, a pluralidade das existências e dos mundos. Isso gera uma forma de enxergar a vida, uma filosofia. E Kardec nunca gostou de chamar o espiritismo de religião, nunca gostou. Ele sempre chamou o espiritismo de uma doutrina com consequências morais.
E essas consequências morais são os ensinos de Jesus. Então, a gente vai percebendo, por que eu estou falando esse resuminho da doutrina espírita? Justamente porque a obtenção da paz é algo cada um consegue, cada um tem a sua forma de enxergar a vida e vai em busca dessa paz, cada um do seu jeito. Cada um vai buscar essa paz que promete-se no começo do ano para o mundo, para as nações e para si, através das suas religiões. Perfeito. Agora, a doutrina espírita, ela não é melhor que religião nenhuma, claro que não, mas ela tem um contexto científico, filosófico, religioso, que nos dá um mecanismo bastante eficaz na explicação sobre a vida além da vida, sobre todo o processo reencarnatório, sobre a possibilidade de se conversar com quem já foi, e começamos a perceber que a nossa vida, ela é, vamos assim dizer, ela é um pedacinho de um todo muito grande. Nós já vivemos tantas encarnações e tantas nós vamos viver ainda, e já chegou a hora de nós começarmos a semear dentro de nós o equilíbrio, a paz. Começar a fazer aquilo que Jesus disse, separar o joio do trigo dentro de nós. Como nos ensina a Joana de Ângeles nos seus 14, 16 livros da psicologia espírita, quando ela nos ensina a buscar dentro de nós as nossas sombras, os nossos desequilíbrios, trazer, está lá do inconsciente, trazer para o consciente, identificar, e dizer, não, eu tenho esse desequilíbrio, eu tenho esse sentimento pequeno, e eu vou lutar para vencê-lo, eu tenho esse comportamento inadequado, eu vou lutar e vou vencer, e vou corrigir. E assim, quando você menos esperar, nós todos, estaremos muito melhor. E aí eu peguei uma frase de Shakespeare para encerrar o meu bate-papo, que diz assim: plante o seu jardim e decore a sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. Eu achei muito profundo. É atribuído a Shakespeare essa frase. Realmente eu não sei se realmente é de Shakespeare, mas é isso mesmo. Vamos deixar o jardim da nossa alma lindo de flores, bem cuidadinho. Por quê? Porque vai encher de borboletas, de passarinhos. É uma coisa para se pensar. Por isso, eu desejo a todos, nesse ano de 2022, muita paz, muita alegria, muita prosperidade material e espiritual, muitas reflexões, muita, mas muita oração, pedindo e agradecendo sempre. Obrigado, pessoal, por mais essa oportunidade. Fiquem todos na paz de Jesus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.